Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Lá Podcast. Já quero agradecer a sua presença e vem com a gente porque hoje o papo, mais uma vez, está profundo, cheio de expansão de consciência, porque é lógico, nós vamos falar do meu tema queridinho, da astrologia. E para falar sobre isso, lógico, não poderia escolher outra pessoa que não fosse a Alice, uma amiga querida, maravilhosa, uma astróloga que me representa muito. A abordagem dela fala dela a respeito da astrologia e como ela associa isso tudo à rotina, à produtividade. Então vem que vai ser muito especial e aproveitar que a gente está começando, né? 2023. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as energias desse ano, aquilo que nos espera e como nós podemos produzir de acordo com a nossa essência, com quem nós somos. Então, muito obrigada, Alice, por ter aceito esse convite, por estar aqui para gente, para trazer todo o seu conhecimento. Ai, eu que agradeço, Laís. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu amei o convite por vários motivos. Primeiro, porque eu sou fanfic da Diga Lá Podcast, escuto todos, gosto muito desses assuntos, gosto muito de aprofundar mais sobre as coisas, né? E é bem apegada daqui. E eu amo astrologia, né? Então sou bem suspeita. E nada melhor do que começar o ano falando disso, né? De como que a gente pode se alinhar para 2023 aí, aproveitando a ajudinha dos astros. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito animada para esse nosso bate-papo. Então já vamos começar com o pé direito, falando o que 2023, no aspecto astrológico, né, do céu, do universo, nos espera, aquilo que é mais importante da gente saber. Já faz seu nome aí, Alice. Vamos começar falando que 2023 vai ser o ano para a gente tirar a bunda da cadeira, tá? O ano vai pedir movimento mesmo, Laís, e vai pedir movimento do jeito que eu gosto, que é movimento intencional. Não dá mais para a gente ficar rodando em círculos, a gente tem que ir direto no ponto, porque a gente já está começando o ano com Júpiter e Áries, né? E Júpiter é a nossa estrela da sorte da astrologia. Então, nada mais como movimento e de forma intencional mesmo para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Então, vai ser um ano que a gente vai precisar levantar e ir atrás daquilo que a gente quer. A gente vai ter eclipse também, que vai estar aí no eixo de Libra e Áries. Então, ou seja, Áries está bem em evidência 2023, o que é muito bom, porque aqui vos falo Mariana, que adora essa energia, né? É fogo no parquinho mesmo para 2023. Só que também vai falar muito sobre quem somos nós nas relações, né? Porque Ares vai falar de uma questão de individualidade, da gente se reconhecer, da gente se colocar, mas como que a gente vai se colocar dentro das relações também? Porque muitas vezes é fácil sustentar quem a gente é no cantinho, na nossa casa, né? Dentro da nossa zona de segurança ali. E na hora de ir para fora, a gente perde a nossa identidade. Então, vai ser um ano de se redescobrir nesse sentido, de como a gente vai se posicionar nos lugares que a gente quer estar, né? E principalmente sobre as batalhas que a gente quer lutar também em 2023, porque elas vão existir, mas a gente tem o poder de escolha, né? Ô, Alice, uma coisa antes da gente falar, passar o assunto, eu queria trazer essa questão de Áries, porque quando se fala desse signo, muita gente fica com medo. Ai, Áries, né? Bota ele lá embaixo, não gosta, ai, Satanás, aquela coisa. Então, assim, você trouxe um aspecto positivo de Áries, mas o que a pessoa que está ouvindo a gente aqui precisa ficar atenta ou não julgar tanto esse signo, né? Usar essas polaridades positivas. Explica um pouquinho assim com relação à energia desse signo, um pouco mais aprofundada, por favor. Sim. A gente tem que entender que as coisas sempre têm dois lados, né? A gente vai ter a luz do signo e a sombra do signo, né? Por isso que Áries é muito difamado, porque costuma ir para a mídia só aquilo que detona nós, coitados arianos, né? Então, assim, as energias de Áries, quando tá na sombra, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de impulso, a gente está falando de impulsividade mesmo, aquela inflamação. Por isso que muita gente fala que o ariano ele não pensa para falar. É como se um fogo consumisse e ele colocasse para fora.
Só que todo fogo que destrói, constrói também, né? Então, essa perspectiva, esse outro lado de Áries é um lado de movimento, é um lado de coragem, de iniciativa. E é bom a gente reforçar também, né, Laís, que todos nós temos Áries no nosso mapa. Então, a gente tem essa força e essa coragem dentro da gente, como a gente também tem a impulsividade. Só que o que eu acredito da astrologia é que a gente escolhe quais ferramentas a gente quer usar, desde que a gente tenha consciência dela, né? Então, assim, para a gente entender que esse ano ele vai abrir possibilidades de movimento, mas ele também pode gerar muita ansiedade, né? Eu falo que são os gatilhos ansiolíticos da sociedade. É querer fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada, ou querer fazer tudo o que todo mundo está fazendo. E esse ano, se tem uma coisa que não vai colar, é fazer as coisas por fazer. Se aquilo não está consumindo a sua alma, se não está te dando vontade de dentro para fora, não vai fazer sentido, porque essa é a energia de Áries. É aquilo que você quer, de dentro para fora. Geralmente as pessoas chamam de fogo de espírito, né? O fogo da nossa alma. Então, a gente pode aproveitar esses dois lados, tendo consciência também de que existe ali uma camada mais profunda, mais sombria, às vezes até, dessa questão de Áries, mas é que ela pode ser transformada, como tudo na vida, né? E existe um período que está mais legal para a gente ativar essa característica positiva de Áries, né? De fazer, de ir atrás dos sonhos, de movimentar. Esse período de Júpiter em Áries vai de quando até quando? Quais são os meses ou os períodos mais auspiciosos, assim, do ano, digamos assim? Esse período em 2023 vai durar ali, o Júpiter começou ali no finalzinho de dezembro, né? Ele entrou em Áries no finalzinho de dezembro e ele vai durar até maio de 2023. Então a gente tem quase 6 meses aí, metade de um ano para colocar em movimento aquilo que a gente quer construir. Então é um período muito propício para isso. Logo depois já vai começar os eclipses nesse eixo que eu falei para vocês de Áries e Libra. Então é como se a gente tivesse a oportunidade de descobrir o que a gente quer, de janeiro a maio, correr atrás disso, colocar em movimento e logo depois, Júpiter vai entrar em Touro, mas é outra pauta, a gente já vai começar a experimentar a energia de Áries nas relações, no contato com o mundo ali. Mas assim, de janeiro a maio, gente, é assim, muito positivo, é muito positivo, porque vai dar vontade de fazer as coisas. E a gente veio de um período agora desse eclipse em Escorpião e em Touro, que a gente entrou muito para dentro. Agora a gente está com vontade de ir para fora. Só que a gente tem que ter clareza do que a gente quer pegar para a gente também, né? Perfeito, Alice. E aí vem muito de uma pegada do seu trabalho também, que é aliar todas essas energias com a rotina para que a gente consiga ter uma produtividade que faz sentido para a gente, né? Então, como é que você junta tudo isso em um combo? Como é que a gente pode falar para as pessoas que sim é possível não entrar nessa ansiedade ou nessa cobrança excessiva? Ah, então tá, beleza, 2023 é um ano de fazer. Então eu tenho que fazer, me sinto ansiosa, nervosa e cobrada porque eu tenho que fazer. Não, né? A gente consegue realmente colocar isso na balança, no equilíbrio, sendo respeitosas conosco, certo? Explica um pouquinho para mim sobre isso. A gente precisa ter muita clareza do que a gente quer fazer antes de fazer. E o que eu falo muito em relação à astrologia é que ela abre uma gama de possibilidades e ela mostra exatamente como você lida com um tipo de rotina. A rotina ideal para você, ela realmente está desenhada dentro do seu mapa. Só que a gente tem uma tendência muito forte a olhar para fora, né? A olhar o que a outra pessoa está fazendo e tomar isso para a gente como se fosse a única verdade. A única forma da gente ser produtiva é acordando às 5 horas da manhã, correndo todos os dias e segue a lista de coisas que a gente deveria estar fazendo, né? Quando eu falo para a gente fazer o que precisa ser feito e se manter em movimento, porque uma das coisas que eu acredito é que movimento gera clareza, a gente ficar parado adoece o ser humano. Então, sim, movimento é uma constante para a gente nos dias de hoje. Só que se a gente pôr o pé no chão e ter clareza do que a gente quer construir, a gente sai desse padrão de ansiedade porque a gente para de ficar rodando em círculos entre as diversas possibilidades do que a gente tem para fazer, porque sim, hoje em dia a gente vive num mundo que está mudando muito rápido, então as portas
se abrem o tempo todo para a gente, né, Laís? Então, se a gente não tem clareza de para onde a gente quer seguir, a gente acaba criando uma rotina muito inchada, muito sobrecarregada, e a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, se movimentar não quer dizer estar fazendo algo o tempo todo, mas é estar dando pequenos passos em direção àquilo que a gente quer construir, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é continuar dando um passo de cada vez. É passos firmes. É isso que a gente tem que pensar quando a gente está falando de rotina e produtividade. A alta performance vendida lá fora, ela não combina com a gente hoje, principalmente com nós mulheres, né? Que é uma coisa que a gente precisa colocar na mesa também. Nós somos cíclicas. Então, assim, a nossa energia, ela não é uma constante. Então, a gente não vai conseguir estar produtiva todo dia, estar performando alto todos os dias, e a gente precisa olhar para isso. E olhar para isso com muita autocompaixão também. Então, como aproveitar essa energia de Áries? Fazendo movimentos intencionais. O que que você quer construir? Como que você pode dar um passo todo dia em direção a isso? Tentar acelerar não vai resolver o problema. Eu, como boa ariana que sou, vivo tentando fazer isso, passar o carro na frente dos bois, daí a pouco eu me atropelo inteira e não sei nem o que aconteceu, né? Então a gente precisa dar um passo, nem que seja para trás também, para a gente ter uma perspectiva e não entrar nesse loop, porque fazer mais não significa fazer com qualidade, né? E a gente, assim, se a gente for parar para fazer uma retrospectiva dos anos que já se passaram, quantas coisas a gente já iniciou e não terminou? Muitas coisas a gente não terminou porque não era para terminar mesmo, e tá tudo bem. Tem coisas que não ressoam mais com o nosso caminho, a gente tem que aprender a deixar para trás. Mas tem muita coisa que a gente começou e não esclareceu antes de levar adiante. Então a gente se perdeu ali no processo. Então a melhor forma da gente criar uma rotina, criar uma disciplina, porque Áries ele vai pedir disciplina também, é colocando no papel mesmo, o que que você quer fazer, como que você vai fazer, detalhando, deixando visível para você qual que é o caminho que você quer seguir. E aí, o hábito, a disciplina, o fazer todo dia vai ficando mais fácil, porque a sua mente vai acostumando com aquilo. E uma coisa que eu gosto de falar também é que quando a gente fala assim, eu tô muito cansada fazendo várias coisas, e eu não tô vendo o resultado de nada, porque quantas de nós já não chegamos nesse ponto, né? Eu não tenho um minuto de sossego, mas no final não tô realizando nada. É porque talvez a gente não tá realizando aquilo que a nossa alma tá pedindo. A gente tá fazendo várias coisas para os olhos dos outros, para a expectativa do mundo afora, né? Para o que a sociedade quer, e a gente não tá nutrindo a nossa alma. Então não adianta encher a sua agenda, o seu planner de atividades para você fazer em 2023, se ali não tem a sua essência, se ali não tem mais do que você acredita, se os seus valores não estão embasados naquilo que você está fazendo. E eu falo isso de coisas pequenas, não é só grandes projetos e sonhos, não. É pequenos hábitos. Se os hábitos não estão ressoando com quem você vai ser muito difícil sustentar isso. E vai gerar uma ansiedade grande, né? E Alice, dentro do mapa astral a gente consegue saber isso, do que para mim faz mais sentido na rotina, para você, quem está nos assistindo? Se sim, como fazer isso? Onde olhar no mapa, para quem já está mais acostumado com a astrologia que está nos assistindo? Como é que a gente acha a nossa rotina perfeita aí dentro dessa bússola? Tem vários aspectos dentro do nosso mapa que podem guiar, mas eu gosto de começar pelo começo, literalmente. Olhando para o seu sol, você consegue entender o que que te preenche, o que que te faz levantar da cama todos os dias. Então, ao olhar para o seu sol, você consegue ter uma noção de quais atividades te energizam, que é o que você precisa. Você precisa de uma bateria natural para você continuar fazendo aquilo que te compete, né? Olhando para a sua lua, a gente já entra numa camada mais emocional, que a gente está falando do que te nutre. E muitas vezes, quando a gente está falando de hábitos, de tarefas, de projetos, a gente esquece de respeitar o que nutre a gente emocionalmente. Então, quando você olha dentro do seu mapa astral, o que que a sua lua te pede, qual que é o tipo de nutrição, ali você encontra como se fosse uma tomadinha extra. Ali é os limites daquilo que você quer fazer. Eu posso dar um exemplo, a minha lua é em peixes. Se eu não tiver pautado, se as minhas ações, as minhas tarefas, os meus hábitos não tiverem pautados numa conexão com o todo, se eu não tiver voltada para aquilo que eu acredito espiritualmente, raras são as coisas que eu consigo levar adiante.
E isso já aconteceu várias vezes na minha vida, onde eu tentei criar projetos que me afastavam do que a minha lua pedia, né? Porque a minha lua em peixes, ela pede essa conexão com o todo, essa conexão com algo maior do que eu mesma, né? Então, o sol é uma ponte para você ver de onde você tira energia para levantar da cama todos os dias. A sua lua vai te falar o que vai te nutrir enquanto você faz aquilo que precisa ser feito, né? Os seus valores a gente consegue encontrar ali também na sua casa 2, porque se aquilo que você estiver se propondo a fazer não estiver respeitando quais são os seus valores, também é muito difícil de sustentar. E a nossa casa maravilhosa, que fala de rotina, é a casa 6. Ela ali vai estar a energia concentrada de como é a nossa rotina, né? Eu, por exemplo, eu tenho a casa 6 em Capricórnio, então a minha casa 6 pede estrutura. Ela vai pedir que eu faça as coisas no mesmo horário, ela vai pedir que eu pense a longo prazo sobre o que eu estou fazendo. Então, fazer por fazer, hábito só por fazer, para mim não faz sentido. Projeto que vai ser só uma queimada de largada, para mim não faz sentido. Então, eu preciso ter horário, eu preciso ter planner, eu preciso organizar. E não é à toa, como é uma casa que também fala de trabalho, não é à toa que é um dos pontos principais que hoje eu trago no meu trabalho, né? Então a gente tem esses vários pontinhos que dá para a gente conectando dentro do mapa. Mas se eu pudesse falar uma coisa só, para você não se confundir, olha primeiro o que a sua lua está precisando, porque a gente quer olhar demais o externo e esquece de olhar o interno, e o interno são as nossas emoções. E se a Nossa, gente não está Alice, emocionalmente bem, né? Nada você adianta. falou uma coisa que eu já falei e eu acho fundamental, porque falando da minha vida, por exemplo, eu falava muito, né, e falo para as pessoas também da lua, do sol e do ascendente, né, que são esses, é o que todo mundo não, né, a maioria das pessoas sabe e que realmente são aspectos importantes, né? Se a gente Uhum. tá ok com o nosso ascendente, ok ali com a lua, tá bem com o sol, tá bem integrado, mas se falta a lua, eu acho que ela é um pilar tão importante, porque dentro do meu trabalho, quando eu trabalhava como repórter de TV, por exemplo, eu estava muito ali no ascendente em Escorpião, de um lugar de analisar e investigar, né, do jornalismo. Tava batendo o dedo, ponto ali do meu sol em touro, né? Tava super bem ali, estabilizado, estruturado. Mas a minha lua em câncer, que é um amorzinho, ela não estava satisfeita. Então, assim, eu amei isso que você disse, porque às vezes outros pontos do mapa vão estar em equilíbrio, vão estar, tem força e ok, mas a lua, que são essas nossas necessidades emocionais mais internas, daqueles desejos emocionais mesmos, se eles não tiverem equilibrados, se o nosso emocional não está equilibrado, é muito difícil sustentar o resto. Então, eu amei isso que você disse, porque para mim faz muito sentido e eu também costumo falar isso com as pessoas sobre a importância da gente honrar a nossa lua, né? Daquilo que a gente se sente bem e emocionalmente confiante para fazer também. Então, era só uma vírgula, um parênteses. Sim, e é muito bom a gente olhar para isso da perspectiva de como que a gente está se sentindo realizado na vida mesmo, né? O caso que você trouxe de como você se sentia quando era jornalista é o mesmo caso de como eu me sentia no meio corporativo. O meu sol estava se achando, meu ascendente, que é em Leão, também estava brilhando no mercado corporativo, mas a minha lua ela estava insatisfeita, porque eu não estava trabalhando com algo que ressoasse com a minha alma, eu não estava trabalhando com algo maior do que os ganhos financeiros, do que a estabilidade, do que eu iniciar as coisas. Então, assim, a gente tem uma tendência, né, Laís, a fugir muito do nosso cuidado emocional, achar que é egoísmo olhar para essa área da nossa vida, uma área tão delicada. Muitas vezes a gente tem medo também de descer, né, bem lá no fundinho, e entender por que que emocionalmente a gente está se sentindo assim. Sendo que, querendo ou não, a Lua, ela é a raiz nossa aqui na Terra, né? A Lua, ela tem o arquétipo muito da mãe, né? Da gestação, do útero. Então, quando a gente está falando da Lua, a gente está falando de onde a gente veio. Então, como que a gente vai ignorar uma coisa tão profunda, tão conectada
com a nossa nutrição primordial quando a gente está falando de ir para o mundo, de colocar as coisas no mundo, de sustentar os nossos sonhos, né? Por isso que, por mais que a gente ouça falar muito de outros aspectos, como o sol, meio do céu, ascendente, são coisas muito para fora, que é aquilo que hoje em dia a gente está querendo mesmo olhar para fora o tempo todo, né? Só que aí a gente vai ignorando o que precisa ser trabalhado dentro, e assim como está dentro, está fora. Então, se você está uma bagunça, um caos emocional, você está desnutrida emocionalmente falando, como que você quer que o seu projeto chegue no mundo, se é a sua energia que está nele? Como que você quer que os seus hábitos se estendam, sendo que por dentro você está emocionalmente frágil? É muito difícil. Dá para se alienar? Dá. Dá para fingir que não está vendo a feridinha emocional ou a desnutrição emocional. Mas quando a gente fala de longo prazo, não se sustenta. Alice, e agora com relação à união, né, desse Ares, que é o movimento, com as necessidades emocionais. Como é que a gente pode criar uma rotina em 2023 que a gente consiga unir o movimento que agrega e a emoção que sustenta? Quais orientações você pode dar, dicas que você faz, né, de produtividade, de rotina, para nesse primeiro podcast do ano, trazer uma inspiração, uma luz para a vida das pessoas que, por enquanto, ainda estão perdidas nisso, não sabem muito bem por onde começar. Qual que é o começo de tudo? Olha, falando em começo e falando em áreas, é a soma perfeita, né? A gente precisa ter um espaço. Eu falo, para mim, vou falar o que funciona para mim e que pode funcionar para muitas pessoas. Eu tenho um espaço seguro onde eu posso ser eu mesma, onde eu posso sentir o que eu estou sentindo. Isso é muito importante para eu me manter em movimento, porque quando a gente está segurando muito as coisas, a gente não consegue se movimentar com tanta flexibilidade e agilidade, que é o que a gente quer para 2023, né? É deslanchar mesmo, é ir para frente. Só que se a gente está guardando muita coisa dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, fica difícil arrastar todo esse peso junto com a gente. Então, assim, minha principal sugestão é criem ambientes seguros para vocês descarregarem aquilo que está dentro de vocês. As cobranças mentais, as crises que a sabotadora faz com a gente, né? Aqueles pensamentos de não vou dar conta, não sou bom o suficiente. Tenha lugares para fazer esse descarrego mesmo mental. Algumas sugestões. O caderno de escrita, que a Laís traz muito no trabalho dela também. A escrita intuitiva, ela tem um poder muito forte. Então, todos os dias você escrever o que está na sua cabeça, o que está te gerando ansiedade, esmiuçar mais. Não fica no raso, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu indico muito. Estou me sentindo ansiosa. Tá, mas o que aconteceu que me deixou ansiosa? Fulano falou isso comigo. Mas por que fulano falou isso comigo e isso me deixou ansiosa? Ah, porque eu senti isso. Mas por que eu estou sentindo isso? Vai esmiuçando, vai trazendo mais para a raiz dessas coisas, que isso vai te ajudar a tirar um pouco desse peso, tirar um pouco da falação da mente. Outra coisa tenha pessoas seguras na sua vida também, para você trocar essas ideias, porque muitas vezes a gente está se movimentando muito bem, mais do que a média. Eu e meu marido, a gente fala muito aqui em casa isso, pô, a gente está acima da média e a gente não reconhece isso. E a gente acaba achando que não é o suficiente porque a gente está olhando com a nossa lente. Então, tenha grupos de pessoas seguras que quando você estiver sentindo essa trava, quando você estiver sentindo essa ansiedade, você possa trocar com essas pessoas. Porque quando a pessoa não está envolvida no seu caos, e caos não quer dizer uma coisa ruim, o caos antecede o cosmos, né? Então, isso é muito bom. Quando a gente está caótico, é sinal que está vindo coisas maravilhosas pela frente. Então, quando você estiver ali dentro do seu caos, duvidando do seu potencial, ou se sobrecarregando muito, tenha pessoas com quem você pode conversar sobre isso para destravar, sair um pouco da nossa narrativa mental, sabe? E, como eu falei, movimentar não quer dizer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se sobrecarregar. Fazer coisas intencionais. Então, separa o que para você é primordial. Eu tenho uma máxima que é o mínimo viável possível, que eu falo que são os dias que a minha energia está muito baixa, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer? Quais são aquelas coisas essenciais que precisam ser feitas, independente
sol ou se faz chuva. Então, ter essa listinha de coisas, por exemplo, a minha listinha, para ficar mais claro para quem for fazer, é pelo menos uma alimentação saudável no dia, ler alguma coisa que agregue emocionalmente para mim, não estou falando de livros de alta performance, estou falando alguma coisa que nutra a minha alma, fazer algum exercício físico, nem que seja 2 minutos, pular 2 minutos já melhora a minha energia, ouvir uma música boa e cuidar do mínimo aqui da minha casa, que é aquela limpeza, onde a gente se sente confortável em estar no ambiente. Então, os dias que está muito ruim para mim, eu uso muito essa lista. E a gente precisa ter essa lista para se agarrar, porque as coisas vão mudar ao longo dos dias sempre. Então, quando a gente deixa as coisas muito soltas, a gente acaba sentindo culpa por não fazer o que precisa ser feito, mas às vezes a gente nem sabe o que de fato precisa ser feito, né? Então, fazer esses esclarecimentos, escrever mais sobre o que você está pensando, ter pessoas seguras onde você pode tirar essas vozinhas da sua cabeça, ajuda muito a gente continuar em movimento sem esse desgaste. E uma coisa que eu gosto muito de falar, tenham autocompaixão no processo de vocês. Quando a gente está se movimentando, a gente vai cair, a gente vai errar e a gente precisa normalizar isso. A gente precisa normalizar o erro, porque o erro é só mais uma oportunidade de você reavaliar e seguir em frente. Quando a gente se paralisa por medo de errar, a gente fica preso no passado. E o passado não tem nada para oferecer para a gente. É para frente que se anda literalmente. Então, ter essa autocompaixão com você durante o seu processo, que às vezes a gente vai estar tão empolgado, a energia que eu sinto para 2023 é essa, a gente vai estar com uma empolgação tão forte de fazer as coisas que a gente vai tropicar ali, às vezes, em alguma coisa que a gente propôs e não esclareceu bem, e tá tudo bem, é levantar e sacudir a poeira mesmo, é ter coragem de fazer e ter coragem de errar também, porque a gente vai errar, isso é um fato. Ô, Alice, e para as pessoas que trabalham dentro de alguma empresa, elas estão mais fechadas ali dentro de alguma estrutura. Tem alguma orientação para elas também no quesito rotina, e produtividade diferente para essa vida autônoma aqui? Eu acho que se cobra um pouco mais, porque só depende da gente. Então, quem trabalha, por exemplo, em algum lugar, o que que pode fazer para tentar trazer um pouco mais para si também essa motivação de fazer coisas que sejam importantes para ela, e não só focar num trabalho externo, numa outra coisa que vai estar a desgastando ou vai estar sugando essas energias, faltando essa vitalidade ariana, que é isso de motivar algo que seja essa semente que está aí da nossa verdade, né? Como colocar para fora esse fogo da nossa verdade, mesmo trabalhando em uma empresa, por exemplo. Tem alguns pequenos hábitos que dá para para manter realmente essa vitalidade? Sim, sim, com certeza. Acho que o primeiro ponto aqui é ir na essência de Ares, que é a sua individualidade. Então, se escolha em primeiro lugar e desmistifiquem que isso é egoísmo. O fato de você se priorizar no seu dia não quer dizer que você vai deixar de fazer o que precisa ser feito com as suas outras responsabilidades. Então, hoje, para quem trabalha nesse mercado corporativo, quem está numa CLT, que tem menos flexibilidade ali na sua rotina, escolha as primeiras horas do seu dia para focar em si, focar naquilo que te energiza. Então, vai fazer um exercício físico, vai estudar sobre um assunto que você gosta, seja relacionado à sua carreira, ou outro projeto que você tem em mente, seja um assunto que você gosta de estudar por estudar, que você não quer fazer nada com aquilo, tá tudo bem também. Então, foque em você em primeiro lugar. A partir do momento que você focar em você em primeiro lugar, você vai ter energia extra para fazer o que precisa ser feito no seu trabalho. Por muito tempo, quando eu estava no corporativo, eu tinha muito esse hábito. Eu pegava serviço às 10 horas, então eu acordava mais cedo. Do horário que eu acordava até o horário que eu pegava serviço, era exclusivo para mim. E por que disso? Porque depois, quando eu entrava dentro da empresa, a minha energia era toda para a empresa. Então, no final do dia, eu não tinha forças para cuidar da Alice mais. Então, eu escolhi cuidar da Alice primeiro antes de cuidar das minhas demais responsabilidades, que era o que me mantinha de pé. E uma coisa para aproveitar também, quem trabalha, né,
na CLT ainda, no corporativo, é trabalhar a sua voz, trabalhar a sua coragem. Muitas vezes a gente está dentro de uma empresa e a gente sente que aquilo não está conectando com a gente, mas às vezes a gente nunca falou para quem está ali trabalhando com a gente o que é importante para a gente mesmo. Então, crie pontos de coragem, de iniciativa, abra esse viés da comunicação que tem muito a ver com Áries e com o eixo também, que é Áries e Libra, que tem muito a ver com o outro. Coloque em cima da mesa aquilo que você acredita e aquilo que você quer viver e encontre, negocie pontos que dá para você colocar mais do que você acredita no seu trabalho. Tenha conversas francas, mesmo que essas conversas podem ser doloridas no começo. Hoje em dia a gente fala muito do intraempreendedorismo, né? Que é você empreender dentro da sua própria carreira, você ser protagonista da nossa carreira. Por mais que essa palavra protagonista tá um pouco batida, eu acho que é muito sobre isso. É você chegar lá e definir como que você quer fazer com essa jornada, porque dentro daquilo das suas tarefas, das suas obrigações e responsabilidade, existe ali a sua individualidade, é a sua energia que você coloca no seu trabalho. Como você decide fazer aquilo? Existe uma forma de inovar, de fazer diferente, de colocar mais movimento, trazer uma nova visão para aquilo, colocar um pedacinho de você naquilo que você faz? A gente fica muito refém das amarras dos outros, imaginando, né, idealizando o que as pessoas estão esperando de nós. E quando a gente vai conversar mesmo com o outro, né, Laís, a gente vê que o outro não estava pensando nada daquilo que a gente estava pensando, sequer ele estava pensando, porque ele estava muito focado no dele. Então, abra esses espaços de conversa, usa esse fogo de Áries, essa coragem de Áries, para deixar a sua marca independente do que você faça. Se você é autônomo, se você é CLT, né? Independente de onde você esteja trabalhando, deixe as suas marcas nas coisas, exponha mais as suas ideias, porque eu acho que isso é o que dá gás pra gente. Como eu falei, 2023 vai ser um ano de que se a sua alma não está se sentindo preenchida com o que está fazendo, grande chance de você não conseguir sustentar por muito tempo isso. Muito bem dito, Alice. Nossa Senhora, tô achando muito esclarecedora essa nossa conversa. E você trouxe um ponto que eu quero abordar um pouco mais aqui também nessa nossa conversa, porque eu acho que é essencial. Quando a gente está falando de Áries, a gente também está falando disso, né? Que é esse amor próprio, é essa foco em nós mesmos, né? Tirando isso e da mente de que é egoísmo ou do que tá errado, o que as pessoas vão achar de mim, se eu tô me priorizando. Eu acho que é porque realmente a gente vai muito para a sombra, né? Que é o oposto, que é o Libra e daquela síndrome da agradadora ou do agradador, de eu tenho que fazer pelo outro, porque isso é mais positivo, isso é mais altruísta, sempre o outro, a gente vai. Inconscientemente ou conscientemente, eu acredito que a gente vai para esse polo porque é uma questão social mesmo, né, de que a gente precisa fazer por outro. E sim, lógico que tem que fazer pela sociedade. Nós vivemos de forma a cooperar uns com os outros. Sim. Só que uma coisa que eu sempre digo, eu acho que você vai concordar comigo, é que se a gente não está completa de nós mesmos, como é que a gente vai se doar para o outro? A gente sempre ouve falar disso. Não é só eu que falo isso, não é só você que fala isso. Muito, você abre a internet, você vai em qualquer perfil de autoconhecimento ou amor próprio falando sobre isso. Se olhe, se perceba, se ame, tenha momentos de autocuidado, seja a sua prioridade. Mas por quê? Por que cargas d'água? A gente não faz isso ainda. E eu não digo só para você que está assistindo, vendo a gente, não. É um calcanhar de Aquiles, assim, de todo mundo, eu acredito. Que a gente tem sempre que estar vigilante e perceptiva para falar: pera, poxa, eu tô me. E isso vai dos mínimos, né, Alice? É da nossa própria validação, é da não cobrança excessiva, é do respeito, é não chicotear quando tiver perdida. Então, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso também, para mais uma vez resgatar e lembrar que a gente merece viver a nossa potencialidade máxima em 2023, mas a gente só vai conseguir isso se a gente olhar para dentro, né?
Exatamente. Tem uma metáfora que eu adoro usar, que ela é batidaça, mas para mim ela não tem nada que faça mais sentido no mundo do que isso, que é a frase do avião, cara. Coloque a máscara em você primeiro antes de ajudar a outra pessoa. Toda vez que a gente entra no avião, as regras de segurança, as orientações é colocar a máscara em você primeiro. Só que a gente está sempre tentando socorrer o outro primeiro, buscando a validação. Então, assim, esse calcanhar de Aquiles, Laís, é de todo mundo mesmo. Eu atiro, que atira a primeira pedra, né? Quem não sente essa necessidade de agradar o outro? Porque a gente tem isso é ancestral. É legal a gente falar que isso é uma coisa que vem com a gente há gerações. É ancestral essa necessidade de pertencer. E para pertencer, a gente criou uma ideia na nossa cabeça que agradando o outro, você vai garantir o seu pertencimento. Então, assim, antigamente, quando as pessoas viviam em tribos e comunidades, se acontecesse qualquer coisa, você precisava ser lembrado pelo grupo para você não ser deixado para trás. Então, essa busca por pertencimento, nossa, ela é muito antiga. A gente quer sempre estar ali no momento onde a gente é validado pelo outro. E como ser validado pelo outro? Agradando o outro. Então, a gente acaba por servir de bandeja aquilo que a gente nem tem para ser validado. E só que eu acho que a gente esquece, e é uma coisa que eu vivo trazendo para mim mesmo no dia a dia, é que a gente esquece que é muito difícil dar aquilo que a gente não tem. E todo mundo já deve ter passado por essa situação onde se doou demais nas relações, onde priorizou demais, seja o outro, ou seja o trabalho, ou seja qualquer outra área da vida, e no final se sentiu, vamos falar com rancor daquela situação, porque deu tanto e não recebeu de volta, estava tão vazio que se sentiu até culpado, se sentiu até rancoroso com determinada pessoa ou com determinada situação. Quantas vezes no meu trabalho eu já falei, nossa, mas eu faço de tudo por isso aqui e ninguém nem nota. É porque eu não estou dando dentro da minha máxima potência, eu não estou dando algo que eu tenho. Eu estou tirando de um lugar onde eu não tenho, de um vazio, e forçando a barra para doar para o outro. Então, eu acho que a gente tem que voltar muito para esse lugar de será que eu estou preenchida de mim para transbordar? E não ficar tentando desmembrar, arrancar pedaços nossos só para colocar algo na mesa. Muitas vezes a gente vai precisar se recolher para reintegrar de novo a nossa energia para poder doar para o outro. Então, assim, essa questão essa necessidade a gente tem sim, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que estar em presença, transbordando tudo o que a gente tem para o mundo mesmo. Eu acho que essa é uma das nossas maiores missões de vida, é transbordar para o outro, mas é transbordar e não arrancar. Então, assim, não é que está errado a gente tentar fazer o melhor para quem está fora. Mas a gente tem que fazer isso de um lugar de onde a gente está cheia primeiro. Porque senão a gente gera um monte de ferida emocional, a gente vai abrindo um monte de buraquinho ali, os buraquinhos dos agradadores, e aquilo ali nunca vai ser preenchido. Porque não está saindo de um lugar, eu falo que não está saindo de um lugar genuíno da gente. Tá? É muito esforço para pouco benefício, sabe? E acaba Então a gente tem que pensar transbordando os nisso. nossos limites, né? Em vez de transbordar da gente, transborda os nossos limites e a gente já não sabe mais o que é nosso, não sabe o que é do outro, a gente não sabe falar não e vai virando um ciclo vicioso mesmo de onde a gente não consegue sair. E você tem algo que você faça que te dá esse um respiro de tipo, não, pera, agora eu vou fazer para mim. Você comentou que você tem uma cesta só sua, então cesta você tira para isso. Conta para o pessoal para eles tirarem como inspiração também. Eu sempre fui essa pessoa que tentava agradar demais, eu me doava demais, eu estava sempre para fora. Eu falava que o meu mood era para fora, né? Então, eu vim recriando essas barreiras, enchendo o meu poço devagarzinho, delimitando os meus limites, os meus contornos aos poucos. Então, hoje as estratégias que eu uso para me manter dentro dessa zona, onde eu falo que é uma zona de reintegração,
minha mesmo, energética, emocionalmente falando, fisicamente falando também, que a gente esquece que a gente tem limites físicos, né? É tirar esses momentos para mim. Então, a minha rotina matinal, ela é inegociável. Então, tenham momentos inegociáveis para vocês. E tem a minha cesta, que eu falo que é a cesta de Vênus, né? Que é a cesta que eu tiro para fazer tudo que eu tô com vontade de fazer. Então, e algumas coisas que eu também não tô com vontade, mas que eu preciso. No caso, eu faço terapia na sexta, eu tiro momentos de autocuidado mesmo, hidratar cabelo, fazer uma máscara, conversar, sair para tomar café com alguém que eu gosto. Eu deixo a minha agenda aberta para eu fazer aquilo que eu tô com vontade de fazer na sexta. Inclusive, se a minha vontade for fazer nada, ficar em posição fetal dentro de um quarto escuro, eu adoro usar as cestas para isso também. Então, crie espaços onde você possa cuidar de si antes de cuidar do outro. Assim, para mim, a primícia básica é antes do primeiro contato com o mundo. Eu falo que antes do mundo te atravessar, você precisa estar cheia de si. Então, de manhã, se você conseguir tirar ali 15 minutos só para você, antes de você pegar no celular, conversar com alguém, interagir com alguém da sua família, 15 minutos é o bastante para você entender como que você está antes de ir para a vida. Porque muitas vezes a gente acorda e já vai atropelando tudo e todo mundo, você nem sabe como é que você acordou. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal e alguém já vem falar alguma coisa com você, você não age, você reage, porque você nem sabia como você estava sentindo. O processo da escrita me ajuda muito nesse sentido, que eu escrevo como que eu estou me sentindo de manhã antes de ter contato com alguém, e se eu percebo que eu estou mais frágil emocionalmente, eu tenho consciência antes de chegar para outra pessoa e conversar. Às vezes eu mesmo já coloco um limite ali com meu marido, por exemplo, eu falo com ele, olha, Fernando, hoje eu estou num dia que eu preciso ficar um pouco mais quieta. Ó, espaço de segurança. E ele entende, porque ele sabe que são momentos pontuais. Então, uma coisa que a gente precisa entender, a gente tem muito medo de pôr limites para as pessoas que a gente ama, né? E a gente estava até falando sobre essas questões de limites esses dias. Cara, se você for perceber, as pessoas que você admira, as pessoas que você admira mesmo, pode tirar pessoas mais longe, são pessoas que colocam limites claros. A gente ama limites, por mais que a gente ache que não, que a gente quer viver aberto, deixar a vida me levar, não tem nada mais gostoso do que uma pessoa que te mostra até onde você pode ir, porque você não fica pisando em ovos. Então a gente tem muito medo de colocar limites, mas não tem nada mais saudável do que contorno, sabe? Então, quando você chega na casa de uma pessoa e a pessoa fala o que que você pode fazer ou não, você fica muito mais à vontade do que a pessoa só chega e fala, fica à vontade. Fica à vontade. A vontade é abrir a sua geladeira, a vontade é mexer no seu guarda-roupa, ou a vontade é eu ficar sentadinha aqui. Então, quando a gente delimita os nossos limites, a gente comunica, gente, a gente precisa falar sobre isso também. Não adianta o limite ficar só na sua cabeça, porque ninguém ainda tem bola de adivinhação. Queríamos, mas não temos. A gente precisa comunicar. Você ficar pensando, ai, meu limite é que eu não gosto de conversar de manhã. Mas você não falar pro seu marido que você não gosta de conversar de manhã, ele vai ficar igual uma matraca na sua orelha enfim, não tem jeito, né? Então a gente precisa começar a comunicar mesmo, tirar espaços para a gente descobrir quais são os nossos limites em primeiro lugar e depois começar a comunicar de forma amorosa mesmo com as outras pessoas. E vocês vão se surpreender que as pessoas recebem muito bem os limites. Fica na nossa cabeça essa questão de que a gente tem que ser ilimitada e a gente não é ilimitada. Amei. E tô nessa, tô nessa. Meu 2023 vai ser pautado nisso, tá? Já vou colocar nas minhas metas, olhar toda semana, olhar todo mês, revisar isso, assim, para não ir embora. Porque quando a gente ouve falar de limites, vou dizer não, dizer mais sim para mim e mais não pro externo, vou colocar limites, a gente fala, nossa, maravilhoso, né? Bacana. E esquece. Então, eu vou colocar ali um recado mensal na minha agenda e sugiro que vocês façam isso também. Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, sempre se lembre dos seus limites, de encher o seu potinho para transbordar, fazer os movimentos que devem ser feitos para você semear isso que está dentro de você. Resumimos, né, Alice? Mais ou menos Total! a pegada. Até arrepiei aqui, porque resumiu perfeitamente.
eu queria muito agradecer a sua presença, mas antes disso, deixar um espaço para que você fale aí o que vier no seu coração, para a gente realmente finalizar esse podcast com chave de ouro. Olha, eu queria agradecer primeiro pelo convite. É muito especial estar aqui fazendo essa troca com você e para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, né? É uma palavra que pode sintetizar isso tudo aqui, é coragem mesmo, é coragem de ir atrás daquilo que a sua alma pede, sabe? E essa coragem tem muito a ver com Áries, tem muito a ver com o meu Sol. 2022 para mim foi um ano que me pediu muita coragem. Ela estava em muito desses momentos onde eu precisava tomar decisões, né, pautadas naquilo que eu acreditava. Então, se eu posso deixar um conselho aqui, uma dica para vocês escutem aquilo que está vibrando dentro da alma de vocês, sabe? Escutem esse pedido para dar um passo além, sabe? E deem esse passo, porque, gente, é real que quando a gente põe o pé, o universo coloca o chão. Então, tenham mais essa iniciativa de buscar aquilo que vocês querem viver, deem mais espaço para os sonhos de vocês, sejam mais autocompassivos no processo de sustentar esse sonho, porque ele não vai ser fácil. Alerta de spoiler, o sonho que vibra no seu coração não vai vir numa bandeja de prata para você. Então, tenham autocompaixão nesse processo, tenham coragem para iniciar ele. E lembrem de uma máxima que eu e a Laís vivemos muito agora no final de 2022, né? Que é só por hoje. Levem para vocês o só por hoje. Só por hoje eu escolho sustentar os meus sonhos. Só por hoje eu escolho sustentar a minha verdade. Só por hoje eu escolho trilhar um caminho que faça mais sentido para minha vida. Só por hoje eu me escolho. Então, coloquem isso, um lembrete de coração para vocês em 2023, para vocês se escolherem todos os dias, por uma única vez, se escolham, que eu acho que vai mudar o caminho de vocês. Então, é isso. E claro, né, desejar um feliz 2023 maravilhoso para vocês. Só de vocês estarem aqui nos ouvindo, a gente já sabe que não é à toa, né? Eu não acredito em nada, que nada é em vão. Então, assim, eu acredito que muitas energias vão ser movimentadas nesse ano, principalmente para quem está aqui, buscando, né, uma consciência desperta, uma comunicação mais desperta mesmo, se nutrindo disso. E é Ai, isso, meu. Muito linda, me obrigada. emocionou. O só por hoje, só por hoje. E essa também é o meu mantra, tem sido meu mantra desde o final do ano. E quero que continue sendo, para que a gente não desista dos nossos sonhos, né? Porque tem uma frase assim também, né? Deus não colocou esse sonho no nosso coração à toa. Acho que é mais ou menos assim. Exato. E realmente não é à toa. Mesmo que seja, eu não sei se esse sonho é ego, eu não sei se esse sonho é coração. Mas é um sonho, vai lá e faz, depois você vai ver o que rola, né? De onde que era esse sonho. Foi muito o que aconteceu em parte da minha vida também. E hoje tenho mudado os meus sonhos, perseguido novos sonhos. E vamos ver onde vai dar também esses sonhos. Então, o Exatamente. só por hoje tem me dado forças para continuar a trilhar esse caminho que realmente não vem numa bandeja de prata, de ouro, com várias frutinhas em cima. Me Ela dera. é desafiadora, mas que a gente possa levar essa fé e essa esperança para 2023 também. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai abrir com chave de ouro 2023, vai inspirar todo mundo que está aqui, que escutou até agora. E meu grande beijo para você, Alice, querida, linda, maravilhosa. Sinta Ai, daí meu abraço e para você também que escutou a gente até agora. Um beijo e ótimo 2023.